Há algumas semanas, numa típica manhã de quinta-feira, eu me encontrava imerso na nossa rotina agitada, preparando nossos dois filhos para a escola às 7h30. O caos do momento foi interrompido pelo som alto do telefone. Curioso, pensei em quem poderia estar ligando tão cedo. Quando olhei para o identificador, vi um número desconhecido, o que despertou ainda mais meu interesse. "Olá", respondi, segurando o aparelho com cautela. Para minha surpresa, era Beatriz, minha esposa, do outro lado da linha. Fiquei me perguntando por que ela estava me ligando, já que tínhamos conversado na noite anterior. Beatriz trabalha em uma pequena empresa de marketing e, enquanto ela está sempre em movimento, eu cuido dos nossos filhos e trabalho em casa. Apesar de nossos horários diferentes, conseguimos nos organizar bem. Vivemos em uma casa aconchegante no subúrbio, com 4 quartos e uma piscina, e temos um bom círculo de amigos. "Amor, você não vai acreditar no que aconteceu", começou ela, com um tom preocupado. "Quando fui ao lobby do hotel pegar um jornal, minha bolsa foi roubada." Fiquei alarmado. "O que? Você já cancelou os cartões de crédito?" "Sim, cancelei tudo imediatamente e já avisei Joy, minha chefe. Ela vai me ajudar a obter novos cartões da empresa American Express e transferir um pouco de dinheiro para mim. Espero que chegue antes da minha viagem amanhã", explicou Beatriz. "Mas como isso aconteceu?" "Você sempre é tão cuidadosa com suas coisas", eu disse, tentando entender a situação. "Eu estava um pouco distraída", ela respondeu. "Deixei minha bolsa no balcão enquanto fui pegar um material de leitura. Quando voltei, não havia mais nada. A atendente estava ocupada com outro cliente e não percebi nada fora do normal. Minha carteira de motorista também estava na bolsa, e o hotel tinha enviado uma equipe para verificar as lixeiras próximas. Espero que tenham encontrado", pensei. "Caso contrário, vou precisar pegar um táxi para a reunião de hoje." "Não se preocupe, vou cuidar dos cartões de crédito rapidamente", assegurei a Beatriz. "Sinto muito pelo meu descuido, querida. Espero que, além dos $1.200 que estavam na carteira, não tenhamos mais despesas. Podemos substituir os outros cartões aos poucos. Felizmente, a maior parte da minha maquiagem ainda está na sala, então estarei preparado para a apresentação da manhã." "Como estão as crianças?" Beatriz perguntou. "Sinto falta dos tempos em que estávamos todos juntos." "Deixe-me contar o que aconteceu há cerca de 6 semanas, respondi. Felizmente, consegui cancelar os cartões de crédito antes que qualquer cobrança não autorizada fosse feita. No entanto, a carteira, que continha minha carteira de motorista e outros itens, ainda não foi recuperada. Deixei essa preocupação de lado e a vida continuou normalmente. Enquanto conversava, lembrei de algo importante. Eu encontrei uma declaração da conta Fidelity de Beatriz. É sobre um fundo de investimento que ela administra, relacionado à herança que recebeu após o acidente trágico com os pais alguns anos atrás. Sempre respeitei a privacidade dela em relação a essa conta, mas enquanto procurava nossa apólice de seguro residencial, achei uma pasta com extratos mensais. Lembrei que a herança era de cerca de $350 mil e fiquei curioso para saber quanto havia crescido. Para minha surpresa, a quantia já passava de $400 mil. Ao analisar o extrato, notei um saque de $3 mil da conta do mercado monetário, feito cerca de 6 semanas atrás. Minha curiosidade aumentou ao perceber como ela havia utilizado esse dinheiro. Decidi investigar mais sobre a conta do mercado monetário. Para minha surpresa, descobri que Beatriz havia escrito um cheque substancial para uma joalheria local apenas alguns dias depois de perder sua bolsa. Fiquei intrigado. O que ela teria comprado? Não ouvi nada sobre ela adquirir joias para mim ou para outra pessoa, embora ela tenha um irmão. Não conseguia entender por que ele precisaria de um presente de $3 mil. Após algum tempo pensando, resolvi visitar o site da joalheria. Anotei o número de telefone para obter mais informações. Quando liguei, uma mulher se apresentou como representante da loja. "Como posso ajudar?", ela perguntou. Expliquei meu nome e a transação que eu queria verificar.
Estamos enfrentando um problema com uma compra e gostaríamos de saber se há uma garantia da loja em vigor, disse. A mulher começou a procurar a transação no computador. Qual é a natureza do problema? Ela perguntou sobre os anéis. Fiquei momentaneamente confuso, imaginando que tipo de anéis ela poderia ter comprado. Felizmente, a representante rapidamente esclareceu. Ah, eu me lembro dessa compra. Quando ela esteve em nossa loja, estava visivelmente angustiada e mencionou que suas alianças de casamento e noivado tinham sido roubadas. Ela queria substituí-las. A tarefa de descobrir o que aconteceu com os anéis se mostrou bastante desafiadora. A representante da joalheria explicou que Beatriz usou o cartão de crédito da empresa como garantia e depois enviou um cheque para cobrir o custo. Agora que você mencionou o problema com os anéis, quero garantir que nossa loja oferece uma garantia de 90 dias para essas situações, disse a mulher. É possível que o engaste do diamante tenha se soltado. Fiquei confuso. Beatriz falou em substituir as alianças de casamento e noivado, mas nunca mencionou que as havia perdido. Apenas comentou sobre o roubo da bolsa. Demorou um pouco para eu processar essa nova informação. Ouça, disse a mulher no telefone. Preciso discutir isso com minha esposa antes de tomar qualquer decisão. Entrarei em contato mais tarde. Despedindo-me, percebi que ela parecia um tanto confusa, assim como eu. A perplexidade estava me dominando. Era cada vez mais claro que os anéis estavam na bolsa quando ela foi roubada. Mas por que Beatriz carregaria os anéis se não tinha a intenção de ocultar seu estado civil? Até onde eu sabia, não havia restrições profissionais em revelar isso. Entretanto, se ela quisesse parecer solteira em certas situações sociais, as coisas começavam a parecer diferentes. Pensamentos desconcertantes começaram a circular em minha mente, sugerindo que talvez ela estivesse se envolvendo em um caso extraconjugal enquanto estava fora de casa. A mera ideia disso fez meu estômago revirar. Estávamos casados há 11 anos e éramos abençoados com 2 filhos maravilhosos, Lucas, de 18 anos, e Melissa, de 6. Eu acreditava que tínhamos um casamento perfeito e uma família perfeita. Nossa vida pessoal parecia gratificante para mim, ou pelo menos era assim que eu pensava. Beatriz viajava uma vez por mês, ficando 2 ou 3 noites em cidades distantes. Se ela tivesse intenções dessa natureza, talvez tivesse visto essas viagens como uma oportunidade discreta. Parecia que perder os anéis a perturbou profundamente, levando-a a optar por substituições que se assemelhavam muito aos originais que eu havia comprado com meus modestos ganhos. Os anéis não eram extravagantes, e criar uma réplica próxima não custaria muito. Ela poderia ter relatado a perda à seguradora, mas provavelmente teria descoberto se a bolsa tivesse sido realmente roubada. O hotel deveria ter registrado isso. Não consegui deixar de me perguntar o que mais ela alegou como desaparecido. Decidi localizar o número do hotel e fiz a ligação. Perguntei sobre quaisquer registros relacionados ao suposto roubo da minha esposa. Para minha surpresa, eles confirmaram ter um relato escrito do incidente. Solicitei que uma cópia fosse enviada por fax para mim e, em breve, recebi o relatório. Ele estava assinado pela própria Beatriz. Na declaração, Beatriz mencionou que sua bolsa foi roubada enquanto ela dançava no salão. Ela havia deixado a bolsa na cabine onde estava sentada e, ao retornar, percebeu que havia desaparecido. Notavelmente, Beatriz expressou hesitação em envolver a polícia. Enquanto absorvia essa informação, meus pensamentos estavam sobrecarregados pelas implicações do que eu havia descoberto. Beatriz não apenas escondeu a verdade sobre os anéis, mas também inventou uma história sobre o roubo. Embora pudesse haver uma explicação alternativa, minha mente estava presa em pensamentos perturbadores. Precisava descobrir o que realmente aconteceu com aqueles anéis, ou isso continuaria a me atormentar e me levar à loucura. Uma coisa estava se tornando cada vez mais evidente: os anéis estavam dentro da bolsa dela quando ela dançou com um homem desconhecido semanas atrás. Agora, ela estava prestes a embarcar em outra viagem em alguns dias. Percebi que precisava reunir mais detalhes sobre a programação da próxima viagem de Beatriz. Queria entender o que ela costumava fazer à noite fora de casa.
Se ela estivesse se envolvendo com outros homens, talvez perder os anéis tivesse sido um sinal para que ela reavaliasse seu comportamento. Eu sabia que, se descobrisse sua infidelidade, isso significaria o fim do nosso casamento. Temia o impacto disso sobre nossos filhos. Beatriz era uma ótima mãe, mas não suportava a ideia de que ela teria a custódia das crianças, especialmente com suas frequentes viagens de negócios. Minha mente disparou, buscando desesperadamente qualquer pista que esclarecesse sua fidelidade. Quais outras informações poderiam sugerir suas ações durante as viagens? Ela se envolveu em encontros desprotegidos ou insistiu em usar contraceptivos? Presumi que ela optasse pela proteção, pois não gostaria de correr o risco de contrair infecções ou ter uma gravidez indesejada. Afinal, fiz uma vasectomia após o nascimento do nosso segundo filho, tornando a gravidez impossível. Ela não poderia confiar que os homens que conheceu levassem proteção, então deveria ter seu próprio suprimento. A questão permanecia: onde ela guardava isso? Era improvável que estivesse em nossa casa ou no carro, então o escritório parecia o lugar mais provável. Sabia que Beatriz transportava seus papéis de trabalho, laptop e materiais de apresentação em uma grande pasta que mantinha em seu escritório. Se ela tivesse um voo pela manhã, costumava trazer a mala para casa na noite anterior e preparar tudo para o aeroporto. Esse detalhe era crucial. Precisava encontrar uma oportunidade para revisar a pasta antes de sua partida. Eu sempre imaginei que a próxima viagem dela seria de manhã cedo. Decidi que, por mais que meus pensamentos estivessem confusos, eu deveria manter a calma. Não queria que ninguém percebesse que algo estava errado. As crianças voltaram da escola, e eu estava tão ocupado com as tarefas do dia que não tive tempo para parar e refletir sobre minhas suspeitas. Mas, no fundo da mente, a ideia de que ela poderia estar me traindo não saía. Quando Beatriz chegou do trabalho, a situação se complicou. Enquanto preparava o jantar, acabei derrubando um prato de feijão no chão. A confusão que se seguiu, somada à responsabilidade de cuidar das crianças, me deixou com uma aparência desleixado. Felizmente, ela não parecia notar nada de estranho em mim. Assim que a bagunça foi resolvida, fui até ela e dei um beijo na bochecha. Sentamo-nos à mesa, como sempre fazíamos, para desfrutar do jantar e conversar sobre trivialidades, como era nossa rotina. Eu não esperava que ela tivesse qualquer suspeita sobre sua viagem iminente. Então, você vai sair para outra viagem em alguns dias? Perguntei, tentando soar casual. Sim, ela respondeu, sem muito entusiasmo. É a mesma velha rotina. Não estou animada com isso. A curiosidade me levou a perguntar mais. Se você não gosta, já pensou em buscar um trabalho diferente? Você já está na empresa há bastante tempo e entende várias áreas. Acho que poderia se adaptar a qualquer posição. Ela suspirou e comentou que queria ganhar mais experiência antes de fazer qualquer mudança. Aproveitei a deixa para tocar em um ponto mais pessoal. Você sabe que as crianças sentem sua falta quando você não está em casa, disse, tentando evocar um pouco de culpa. Eu sei. Sinto falta de todos vocês também, respondeu ela, com um tom de sinceridade. Queria saber mais, então continuei, vi para onde exatamente você vai desta vez. Vai embora de manhã? Assim teremos um tempo juntos antes da sua partida. Ela me olhou, e eu percebi que as crianças estavam por perto, ouvindo. Apesar de tentar agir normalmente, minha ansiedade era difícil de esconder. Meu estômago roncava, dificultando a refeição. Ela parecia acreditar que estava tudo bem, mas sua expressão mostrava que também estava um pouco nervosa. Era como se ambos sentíssemos um desconforto, mas eu não conseguia identificar a razão. Enquanto isso, a vontade de olhar sua pasta continuava a me atormentar. Eu precisava de respostas sobre sua lealdade. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Beatriz disse, só vou para Denton. Meu voo é amanhã às 7h30. Ela parecia animada, mas isso só aumentou minhas suspeitas. Você precisa de algo para se manter ocupada até voltar na sexta-feira, ela acrescentou, piscando para mim. Eu tentei brincar de volta, acho que posso me virar sem você por uns dias.
Para minha surpresa, ela corou. Na noite anterior à viagem, comentei sobre sua pasta. Você não vai parar no escritório antes de ir para o aeroporto? Ela sorriu, parecendo genuína. Eu me perguntava se poderia confiar na sua atitude. O que me deixava ansioso era a possibilidade de que ela pudesse estar escondendo algo. Quando Beatriz chegou em casa, parecia radiante. Ela estacionou o carro na garagem, e isso me deixou intrigado. Antes de prosseguir com a história, tenho um recado para você. Se você tem receio de ser enganado ou traído pelas mulheres, tem um conteúdo que vai te ajudar com isso no primeiro comentário fixado. Confira lá e evite ser passado para trás por elas. Vamos prosseguir. Ao entrar, notei que não trouxe a pasta. Você pode pegar sua mala na garagem depois do jantar? Ela perguntou. Claro, respondi, tentando não deixar transparecer minhas dúvidas. Está pronta para a sua viagem? Perguntei, buscando tranquilizá-la. Sim, é só mais uma viagem de rotina, ela respondeu, enquanto falava sobre como estava organizando suas coisas. Durante o jantar, perguntei se ela tinha planos enquanto estivesse fora. Vou seguir nossa rotina normal, e quem sabe a gente planeja algo para o fim de semana, ela disse, demonstrando entusiasmo. Depois da refeição, ela me ajudou a limpar a mesa e, em seguida, subiu para o quarto. Eu fui até a garagem pegar a mala. Ao inspecionar o carro, não encontrei a pasta. Isso só aumentou minha desconfiança. Já tinha um plano em mente para acessá-la mais tarde. Quando voltei, perguntei de forma casual, você sabe onde estão as chaves do carro? Meu pneu parece estar perdendo ar. Ela entregou as chaves, mas sugeriu, você não poderia simplesmente usar o pneu sobressalente? Eu disse, o pneu sobressalente é para emergências. Temos tempo para consertar isso direito. Saí correndo para a garagem antes que ela mudasse de ideia. Dirigi até a estação de Jerry, meu amigo. Assim que cheguei, ele veio até mim. O que está acontecendo? Ele perguntou. Meu pneu precisa de conserto, mas quero verificar algo primeiro, respondi, relutante. Abri o porta-malas e peguei a pasta de Beatriz, colocando-a em uma bancada. Com um nó na garganta, comecei a revistá-la. Minhas mãos exploraram os bolsos até que encontrei algo que me chamou a atenção, um pacote aberto de anticoncepcionais, com algumas unidades faltando. Meu coração afundou. Minhas piores suspeitas estavam se confirmando. Com cuidado, coloquei o pacote de volta na pasta e fechei-a, guardando-a no porta-malas e travando-o. Quando Jerry voltou, ele me olhou com curiosidade e perguntou, você encontrou o que estava procurando? Eu respirei fundo, sentindo a mistura de decepção e tristeza. Você se importa se eu ficar aqui um pouco mais? Talvez você possa verificar a pressão dos pneus enquanto eu finjo resolver um problema. Jerry, sempre um amigo leal, apenas acenou e começou a cuidar dos pneus. Enquanto ele trabalhava, dirigi para fora da baía e parei em um posto de gasolina. Enchi o tanque, pensando que não sabia quando teria a chance de fazer isso por ela novamente. Ao voltar para casa, uma sensação de escuridão me envolveu. O pânico começou a crescer, alimentado pela raiva e frustração. Como ela pôde trair nossa família dessa forma? Tentando encontrar um foco, comecei a planejar meus próximos passos. Eu precisava de provas concretas da infidelidade dela. Apesar de suas falhas como parceira, reconheci que ela era uma boa mãe. As crianças mereciam uma figura materna presente, e, mesmo que os direitos de visita fossem concedidos, meu objetivo era garantir a custódia total. Quando entrei em casa, chamei do quarto, está tudo pronto, só um pequeno problema com um prego. Ok, obrigado, ela respondeu, ainda evitando meu olhar. Buscando consolo, fui até a cozinha para pegar uma cerveja e então me acomodei na sala com as crianças, que estavam absortas assistindo a um programa de TV. Cerca de 30 minutos depois, Beatriz se juntou a nós no sofá. A tristeza tomou conta de mim ao perceber que nossa família, outrora feliz, logo seria apenas uma lembrança. Para minha surpresa, Beatriz se aproximou, aninhando-se em mim. Você está pronto para esta noite? Ela sussurrou.
Depois de um gole de cerveja, respondi, acho que sim, mas estou com dor de estômago. Oh, que pena, querido, ela disse com simpatia, segurando-me. Eu te amo. Instintivamente, coloquei meu braço em volta de seus ombros, lutando contra sentimentos confusos. Apesar da traição, ainda havia uma pitada de afeto. Não pude deixar de me perguntar o que a levou a essa situação. Foi por excitação ou por uma necessidade de conexão que eu não consegui fornecer? Talvez eu nunca entendesse completamente. O que ficou claro, no entanto, era o dano irreparável à confiança que eu tinha nela. Depois de colocarmos as crianças para dormir, observei Beatriz enquanto ela dava um beijo de boa noite em nossos pequenos. A verdade é que, pela manhã, ela estaria a caminho de mais uma viagem. As crianças, acostumadas com suas frequentes ausências, pareciam alheias ao desconforto que eu sentia. A noite de amor que tivemos foi diferente. A paixão que costumava florescer entre nós estava ausente. Sentindo minha angústia, Beatriz perguntou, seu estômago ainda está incomodando você, querida? Eu balancei a cabeça e respondi, sim, mas eu posso lidar com isso. Desesperadamente, desejei que ela escolhesse nosso amor e casamento em vez da viagem. Você realmente precisa fazer essa viagem? Perguntei, tentando esconder o desespero na minha voz. No fundo, eu queria que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Ela suspirou e respondeu, desculpe, querida, mas essa viagem é necessária. Vou fazer o meu melhor para terminar as coisas e voltar para casa o mais rápido possível. Estou ansiosa pelo fim de semana com todos vocês. Com o coração pesado, suspirei e disse, ok, querida. É hora de dormir. Você tem que acordar cedo para o seu voo. Enquanto ela ia para o banheiro, um impulso me levou a inspecionar sua mala. As roupas eram profissionais, mas, ao olhar mais de perto, encontrei lingeries sedutoras e um pequeno vestido preto que sempre a deixava irresistível. Respeitando seu espaço, devolvi tudo ao lugar e voltei para a cama. Não consegui dormir naquela noite. Quando ouvi Beatriz se movendo às 5 da manhã, optei por não me despedir dela como era nosso costume. Uma mistura de cansaço e tristeza me dominou. Ao abaixar-se para me dar um beijo na bochecha, ela perguntou, você ainda não está se sentindo bem, querida? Apenas balancei a cabeça, lutando para expressar a turbulência que sentia por dentro. Com o som da porta da garagem se fechando, finalmente saí da cama e fui para o chuveiro. Sabia que o dia seguinte seria cheio de desafios. Após ver as crianças indo para a escola e tomar café, consultei a lista telefônica em busca de serviços de detetive particular. Meu objetivo era encontrar uma agência com presença nacional, de preferência na cidade para onde Beatriz estava indo. Entrei em contato com várias agências e, após algumas tentativas, consegui marcar uma reunião com uma que tinha uma filial na área de destino dela. O próximo passo era encontrar um advogado de divórcio. Um amigo tinha recomendado um advogado específico, e logo consegui os dados de contato. Marquei uma consulta para a tarde, esperando que ele pudesse me orientar no desafiador processo que estávamos prestes a enfrentar. Quando cheguei ao escritório do investigador particular, discuti minhas preocupações e solicitei que Beatriz fosse vigiada na noite em que estivesse fora. Forneci uma foto dela e detalhes sobre sua rota de viagem para facilitar a identificação. Eles me garantiram que iriam reunir fotos e compilar um relatório sobre suas atividades assim que o dia útil terminasse. Para garantir uma comunicação eficiente, concordaram em enviar as informações por e-mail para o escritório em Denton e prometeram um relatório abrangente até segunda-feira de manhã. Satisfeito com o compromisso da agência, fiz um pagamento inicial substancial como pré-pagamento pelos serviços. Eles me avisaram que talvez não conseguissem capturar todas as fotografias, mas garantiram que fariam o possível para coletar provas incriminatórias. Concordei, ansioso pelo encontro que teria mais tarde com o advogado. No escritório, o advogado me explicou que, em nosso estado, o divórcio seguia um princípio de não culpa. Isso significava que não era necessário atribuir culpa a ninguém. Como eu era o principal cuidador dos nossos filhos, havia grandes chances de que me concederiam a custódia. No entanto, Beatriz ainda teria direitos substanciais de visita.
Nossa propriedade seria dividida igualmente, e, devido às nossas rendas semelhantes, pensão alimentícia não seria necessária. Contudo, como eu teria a custódia das crianças, ela seria obrigada a pagar pensão alimentícia. A herança que ela havia recebido não me interessava, e eu queria que ela a mantivesse. Minha prioridade era o bem-estar dos nossos filhos. Pedi ao advogado que preparasse os documentos para Beatriz, citando diferenças irreconciliáveis. Também solicitei que ela desocupasse nossa casa imediatamente após o divórcio. O advogado confirmou que, como guardião das crianças, eu tinha autoridade para fazer esse pedido. Decidimos que, quando as crianças completassem 18 anos, venderíamos a casa e dividiríamos o lucro. Saindo do escritório, senti uma leveza, percebendo que a vida seguiria em frente para mim e para as crianças, enquanto Beatriz enfrentaria as consequências de sua traição. Não tomei nenhuma ação imediata em relação às nossas finanças ou questões legais, supondo que teria tempo suficiente para resolver tudo depois de entregar os papéis do divórcio. Na sexta-feira à tarde, quando as crianças voltaram da escola, fui para casa e esperei Beatriz. Ofereci-me gentilmente para cuidar de sua roupa, mas ela recusou educadamente, insistindo que faria isso mais tarde. Sorri, sabendo que ela estava apenas tentando manter suas escapadas em segredo. Naquela noite, enquanto estávamos deitados, Beatriz expressou preocupação com meus problemas de estômago e sugeriu que eu procurasse um médico. Eu já havia lidado com isso por um tempo. Brinquei, dizendo que pretendia tentar um novo remédio recomendado por uma amiga. Ela parecia otimista, e quando nos abraçamos, sussurrou que sentia muito a minha falta. Na segunda-feira, após as crianças saírem para a escola e Beatriz ir para o trabalho, recebi uma ligação da agência de detetives. Eles tinham um relatório pronto. Fui até lá em 30 minutos. O gerente da agência me informou que um relatório com fotos anexadas havia sido enviado por fax de Denton naquela manhã. Ele não teve tempo de ler tudo, mas após uma rápida olhada, disse que parecia altamente incriminador. Peguei uma cópia e comecei a ler. O sujeito do relatório foi identificado como Beatriz Barton. A vigilância começou às 17h17 de quarta-feira, 16 de junho, no saguão do Denton Marriott Hotel. Sua identidade foi confirmada por meio de uma comparação com uma foto que tinha no escritório. Depois, descobri que ela estava usando um crachá da empresa, o que confirmava ainda mais sua identidade. O relatório detalhava meticulosamente os movimentos de Beatriz. Ele mencionava que, ao entrar no elevador, ela carregava uma pasta e estava acompanhada por um funcionário. Às 17h23, ela chegou ao quarto 414, e o relatório enfatizava que ela estava sozinha naquele momento. Uma foto, rotulada como a prova 1A, mostrava a Beatriz vestida profissionalmente, e era claro que ela ainda usava os anéis que eu lhe havia dado. Os agentes de investigação alugaram um quarto em frente ao dela. Às 18h31, eles notaram que Beatriz havia saído do quarto e estava se dirigindo ao elevador. Um minuto depois, às 18h32, ela apareceu no saguão, usando um vestido de coquetel preto e sapatos de salto alto. Eu reconheci o colar que lhe dei em nosso 10º aniversário, mas o que mais me chamou a atenção foi a ausência de suas alianças na mão esquerda. A prova 1D mostrava Beatriz e um homem se abraçando e se beijando apaixonadamente enquanto estavam sentados em uma cabine. A intensidade da conexão entre eles era inegável. Às 20h51, ambos deixaram o restaurante, pegaram o elevador e subiram para o andar de Beatriz. Outra foto, rotulada como prova 1I, capturava o momento em que entraram juntos no quarto 414. Beatriz parecia levemente embriagada, mas claramente satisfeita. O relatório também incluía que, às 23h13, o homem saiu do quarto e deixou o prédio. A placa do carro dele estava registrada em nome de Alexander B. Tate, que residia em 1424 Aelia Drive, em Denton. O mais chocante era que Alexander era casado e tinha 2 filhos pequenos. Enquanto eu lia aqueles detalhes, uma onda de ansiedade e ressentimento me invadia. Beatriz estava vivendo uma vida promíscua enquanto eu estava em casa, cuidando das crianças. Eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo. Sua traição superou todas as minhas piores expectativas.
Mesmo sem as alianças, ela não se importou em ser descuidada. Depois de me encontrar com o detetive particular, paguei pelo serviço, agradeci e fui embora. Levei comigo 2 cópias do relatório, gravadas em um CD, para garantir que estivessem seguras quando voltasse para casa. Não queria deixar nada ao acaso. Assim que cheguei em casa, liguei para meu advogado de divórcio. Perguntei sobre o status dos documentos e ele me disse que estavam prontos para serem arquivados. Vamos começar o processo de arquivamento, eu disse, por favor, entregue os papéis a ela no trabalho amanhã. O advogado confirmou que poderia fazer isso e pediu o endereço do local de trabalho de Beatriz, que eu forneci sem hesitar. Estava determinado a humilhá-la durante o processo, entregando os papéis na frente dos colegas. Isso não só atendia meu desejo de vingança, mas também parecia justo, considerando suas ações. Naquela noite, não havia amor entre nós. Beatriz parecia perceber que algo estava errado, mesmo sem dizer diretamente. Ela expressou preocupação e desejou que eu me recuperasse logo, mas também parecia um pouco distante. Decidi não comentar e ignorei a situação. Na manhã seguinte, acordei cedo, depois de uma noite sem dormir bem. Fiquei trabalhando no computador até ouvir as crianças acordarem. Fui para a cozinha preparar o café da manhã. Depois de comer, me despedi de Beatriz quando ela saiu para o trabalho. Ela se aproximou para me dar um abraço e um beijo, mas eu apenas fiz um abraço meio brincalhão, apressando-a a sair. Nesse momento, percebi que ela talvez tivesse uma ideia do que aguardava. Ao fechar a porta atrás dela, vi lágrimas nos olhos dela enquanto ela sussurrava, "Eu te amo". Depois que ela saiu, uma profunda tristeza tomou conta de mim. Queria chorar, mas me controlei. As crianças precisavam da minha atenção, e eu tinha que prepará-las para o ônibus escolar. Por volta das 10h45, o telefone tocou, interrompendo nossa rotina matinal. No identificador de chamadas, vi que era o trabalho de Beatriz. Atendi sem dizer nada, e houve uma pausa. O interlocutor percebeu que não estava a fim de conversar. Com uma voz trêmula, Beatriz disse, "Sinto muito". Depois, a linha ficou em silêncio, e eu também permaneci em silêncio. Beatriz não voltou para casa naquela noite, e me perguntei se ela ainda estava jogando seu jogo, parecendo indiferente ao marido. Embora eu soubesse que minha raiva tinha uma razão, comecei a pensar se não estava sendo muito duro com Beatriz. As crianças, desanimadas com a ausência da mãe, me perguntavam onde ela estaria, ansiosas por sua presença. Para animá-las, decidi levá-las a um jantar no McDonald's. Depois da refeição, estavam tão cansadas que foram direto para a cama. Na manhã seguinte, Beatriz ligou. "Querido, posso ir para casa e fazer as malas das minhas coisas?" "Podemos conversar?", pediu. Um sentimento de culpa surgiu dentro de mim, mas logo desapareceu. Respondi com calma, "Por que você não vem entre 9h e meio-dia? As crianças e eu estaremos fora." Deixei claro que nossa conversa aconteceria apenas no escritório do meu advogado, e que eu só ouviria depois que ela assinasse os papéis do divórcio. Houve um soluço na linha antes de Beatriz desligar. Logo depois, ela assinou os documentos, e 6 meses depois, nosso casamento acabou oficialmente. Eu descobri que ela havia engravidado durante o caso. Infelizmente, quando tentou esconder isso do último amante, a contracepção falhou. Mesmo que não tivesse descoberto sua traição pelos anéis perdidos, a verdade provavelmente viria à tona eventualmente. Havia rumores de que Beatriz estava começando a namorar novamente. Pensei em avisar o futuro marido sobre sua infidelidade, mas achei desnecessário. Durante uma reunião no escritório do advogado, compartilhei meus pensamentos com ela. "Por favor, reconsidere o divórcio", ela implorou, mencionando o quanto era difícil não ter acesso irrestrito aos nossos filhos. Expliquei que não podia confiar mais nela. Então, Beatriz mencionou que havia visto um psicólogo que a diagnosticou com ninfomania. "Meus impulsos estão sob controle agora", garantiu. Respondi que isso não era suficiente. O fato de não ter buscado ajuda antes mostrava uma falta de esforço dela. Se tivesse lidado com seus desejos desde o início,
talvez não estaríamos nessa situação. Ao sair do escritório, sentia o peso da tristeza. Recentemente, um amigo de escola havia me contado que viu Beatriz em uma boate, saindo com homens diferentes e se comportando de forma provocativa. Fiquei arrasado ao pensar que meus filhos tinham uma mãe tão irresponsável. Uma amiga de Beatriz também me ligou, dizendo que ela estava com problemas de saúde e precisava de ajuda. Ela contraiu herpes, disse a amiga, preocupada. Eu sentia compaixão, mas deixei claro que não poderia ajudar. Beatriz escolheu esse estilo de vida e suas consequências. Decidi começar a namorar novamente e conheci uma mulher especial. Ela tinha passado por um divórcio por causa da infidelidade do ex-marido e não tolerava esse comportamento. Admirava sua força e resiliência. Parecia que meus filhos também gostavam dela, e eu acreditava que era uma progressão natural. Com o tempo, consideraria levar nosso relacionamento a um novo nível. Gostou dessa história? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação. Fazendo isso você não vai perder o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.